E aí, pessoal, beleza? Sou o professor Tiago e sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula, vamos corrigir as semanas 1 e 2 de Física do segundo ano do ensino médio, referentes ao PET 5. Então, vamos começar. Questão 1. Questão da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Letra A é o timbre apenas, B é a altura apenas, C são a intensidade e o timbre apenas, D são a altura, a intensidade apenas e altura, intensidade e timbre. Então, muito bem. A gente pode observar que o enunciado está dizendo que os adultos conversam em um tom amistoso e as crianças estão gritando. Então, o que a gente pode ver é que vai ter uma diferença de energia entre as fontes sonoras. Então, as intensidades são indiferentes, né? Porque a criança está gritando e os adultos estão conversando em tom normal. Outra coisa também é que a voz de uma criança é mais aguda que a de um adulto. Então, ela possui maior frequência. E uma outra característica que difere as vozes de adultos e crianças é o timbre, porque o formato das ondas são característicos, de modo que ao ouvir as vozes, pode-se facilmente fazer a distinção entre a voz de um adulto e de uma criança. Então a resposta correta é a letra E. Então o que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças são a altura, a intensidade e o timbre, certo? Questão 2. Sejam as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras. Marque V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Letra A. O som é uma onda mecânica progressiva longitudinal, cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20 kHz. Então, como a gente já viu na videoaula sobre o som, essa afirmativa é verdadeira. O som é uma onda mecânica progressiva longitudinal e a frequência está aproximadamente entre 20 Hz e 20 kHz. Letra B. O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Os dois sons têm timbres diferentes. Então, se você tem dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, o que diferencia um outro é o timbre. Então, como a gente também já viu lá na videoaula, essa afirmativa é verdadeira. Letra C. A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som de pequena frequência é grave, baixo, e um som de grande frequência é agudo, alto. Então, uma coisa que causa confusão. A altura do som não é dizer se um som é alto, quer dizer, é dizer se o som é alto ou baixo, mas essa altura tem a ver com a frequência e não com a intensidade sonora. Então, o que caracteriza a altura é a frequência. Um som de pequena frequência é grave, ou seja, um som baixo, frequência pequena é grave, e um som de grande frequência é agudo, alto. Então, essa afirmativa, como a gente também viu na videoaula, é verdadeira. Na letra D, uma onda sonora com comprimento de onda de 10 mm é classificado como ultrassom. Aí no enunciado não falou, mas a gente já sabe que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Então, com base na velocidade do som no ar e com o comprimento de onda, vamos calcular a frequência. Então, a gente sabe que V é igual a lambda F. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade do som, 340 metros por segundo. Comprimento de onda, 10 milímetros, que equivale a 0,01 metro. E vezes a frequência, a gente quer saber. 0,01. Está multiplicando, passa dividindo. 340 dividido por 0,01 vai dar 34 mil Hz ou 34 kHz. Então, como a gente já viu também, 34 kHz está acima da frequência das ondas sonoras, do som, que a gente consegue ouvir. Ele é maior. Então, se ele é maior, então ele é um ultrassom. Então, essa afirmativa também é verdadeira. A, B, C e D são todas verdadeiras. E a letra E, a intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora. Então, a gente viu que a intensidade é o quê? Vai depender da amplitude. Como a gente sabe, a intensidade sonora é diretamente proporcional à amplitude da onda sonora. Então, quanto maior for a intensidade, maior vai ser a amplitude. Então, essa afirmativa é falsa.
A intensidade do som é tanto maior quanto maior for a amplitude da onda sonora. Beleza? Questão 3. Um homem assiste a um musical dentro de um teatro que possui ótimo isolamento acústico. Ao ouvir o som de um piano, violão e violino tocando a mesma nota musical, o homem teve condição de distinguir cada um dos instrumentos. Qual é a qualidade das ondas sonoras que permitiu tal distinção? Foi o volume, o nível da intensidade sonora, a altura, a amplitude ou o timbre. Então, como a gente já viu, o que diferencia um do outro vai ser o timbre. A alternativa é, a gente já viu também tudo isso na videoaula e nas questões anteriores. E por último aí, questão 4. Uma fonte de ondas sonoras está imersa em água, emitindo ondas a uma frequência de 740 Hz. Sabendo que o comprimento de onda das ondas produzidas pela fonte é de 200 cm, determina a velocidade de propagação das ondas sonoras na água. Muito bem. Primeira coisa, escolher os dados que o problema nos deu. Deu que a frequência é 740 Hz e o comprimento de onda 200 cm, ou 2 metros. Como a gente já sabe, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda 2 metros, frequência 740 Hz. 740 vezes 2, 1480. Então, a velocidade de propagação das ondas sonoras na água é de 1480 metros por segundo. Certinho? Muito bem. Finalizamos aqui essa videoaula. Confira aí as suas respostas e peço novamente que você dê um joinha aí no vídeo, curta o vídeo e se não for inscrito no canal, se inscreva. Então, até a próxima videoaula, pessoal.